Estás escuchando Amigos en Radio Solidaria, con Antonio Resco y Jessica Juez. Venía Paolo a la zona VIP, el pastor de Brasil. En primer lugar, bienvenido, Paolo. Muchas gracias. Hemos oído, es tu esposa, ¿no? La señora que ha subido. Paulo y Paula. Paulo y Paula. 23 años fuera, 23 años sin venir al Congreso, acaba de decir tu señora, ¿no? Es la primera vez que nos visitas en todo este tiempo. Sí, nosotros hemos ingresado en el año 94. Já participamos de vários congressos acá em Espanha. Aliás, eu fui reconhecido como pastor em Espanha, num desses congressos, 2003. E depois, quando saímos da Espanha para missões, já fomos para Bolívia. De Bolívia se hacía muito difícil venir-se a Espanha, ao congresso e tal, muita necessidade também. Nos quedamos 5 anos allá sem venir ao congresso de Espanha. E nos fomos a Brasil, outros 18 anos, também sem venir ao Congresso de Espanha. Por quê? Porque nós somos portugueses e costumamos ir ao Congresso de Portugal. Solo por eso, no tenemos nada contra el Congreso de España. No es por otra razón, ¿no? Bernardo, uno de nuestros pastores más veteranos, ayer pasaba por aquí y nos decía, tenéis que entrevistar a Paulo. Tiene un testimonio muy grande. Nos hablaba que había sido responsable también aquí en España, sí, de Málaga. Efectivamente. También nos habló de Bolivia, también nos habla de Brasil. Concretamente, yo estoy muy pendiente de cada pastor de España que va por allí. Sé que estuvo hace ya algún tiempo, pasó por allí Javier Jiménez, por Brasil. Jiménez, Ramón Ubillos ha estado muy recientemente. Marcos Díez también ha estado hace, no llega a hacer siquiera 6 meses. Y todo el mundo viene maravillado por la obra que estáis haciendo allí. Una obra con un testimonio potente y una obra al servicio de quien lo necesita. Pero claro, no todos nuestros oyentes conocen la obra de Remar en Brasil. ¿Cómo podríamos explicarle a una persona que nos está oyendo qué es lo que está haciendo hoy el Señor a través de las manos de la ONG Remar en Brasil? Então, a Remar Brasil ela nasce há 31 años. Llega un grupo de misioneros portugueses ao país. Ela se estabelece no Rio de Janeiro, no momento da chegada desses missioneros. Allí, me imagino igual que todos os países, o consumo de crack e de outras drogas é muito elevado, então as casas se llenavam muito rápido e a partir daí pues fomos crescendo, abrindo casa aqui, casa ali. De Rio de Janeiro passamos para São Paulo, que é a maior cidade de Brasil. De São Paulo nos fuimos a outro estado do Paraná, que é zona sul, né, fronteira com o Paraguai. Depois fomos a outro estado também, que é Minas Gerais. E depois fomos a Santa Catarina. Não? Então, como a necessidade é tanta, mediante as portas que se nos abrem, nós vamos indo, não? Em busca dessas oportunidades de poder levantar projetos sociais. Começamos muito forte com a dependência química, para depois vimos que as necessidades são muito mais do que uma dependência química. Então, se entendemos que claro, tratar o dependente químico era somente uma parte de que Deus queria de nós outros. Então, haria falta também ajudar a família dele, preparar um ambiente para que ele pudesse reinsertar-se na sociedade, tratar também da comunidade onde ele era inserido, muita hambre. Então, o Brasil é dos países que todavía segue no mapa do hambre, não? E a insegurança alimentar é muito elevada no Brasil. O que é essa insegurança alimentar? É aquela pessoa que não sabe se consiga comer no dia seguinte. Ela vive nessa insegurança, nessa inseguridade. E em Remar, orando e com as ajudas das empresas, a visão que Deus nos deu, pues começamos a bater nas portas dos políticos e empresários para que nos dissessem essas donações, não somente para cobrir as necessidades já dos dependentes químicos, senão poder entrar pelas favelas e distribuir esses excedentes e assim fazer o trabalho que o Senhor nos demanda, que é dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestir desnudo, visitar preso. Então, Mateus 25, hoje Deus nos deu a graça de plasmá-lo ali no campo.
Estamos no hospital, estamos na prisão, estamos dando roupas, estamos dando de comer e estamos dando de beber. Então isso nos alegra muito, nos anima, porque como o Senhor Jesus falou, cada vez que lo hacéis a algum dos meus pequenitos, lo estáis haciendo a mim. Então é todo el dia haciendo algo para o Senhor, não é? Então basicamente essa é a visão. Me estabas hablando de que estábamos o que estabais en Río de Janeiro, que tenéis actividad en las favelas. Tampoco podemos vivir de espaldas al mundo. Hay una noticia que se produjo hace 4 o 5 días, con una operación policial en Río de Janeiro, en la zona de las favelas, en unas horas. Se llevó más de 130 vidas, cifras oficiales. Luego sabemos que siempre suelen ser un poquito más. Cuando aquí en España vemos ese tipo de noticias, nos resultan muy lejanas. Tú lo ves, te llama la atención, pero bueno, no puede ser un tema que tengas ahí delante. Vosotros que estáis allí en primera línea, cuando se producen este tipo de noticias, ¿cómo os afectan? ¿Cómo vivís ese tipo de situaciones? Entonces, como tú dices, en realidad uno se va acostumbrando un poco a la realidad de Río de Janeiro, ¿no? Lo que está pasando, o que pasó ahora, es algo que se vive diariamente en Río de Janeiro, ¿no? Nosotros tenemos una casa nuestra, propiedad de Remar, dentro del complexo donde hubo ahora esa redada, ¿no? Una casa nuestra lá dentro, que es dominada pelo tráfico. Nuestra casa, a própria casa nuestra, o território dela, está dentro da abrangência da área de traficante, ¿no? Entonces, estamos protegidos, porque quem está dentro desse território, nadie les toca, nem os próprios, logicamente, os próprios da comunidade. Então, estamos protegidos, estamos ali, queremos que Deus nos levou ali para orar pela comunidade, para ser um ponto de luz ali, e também para ajudar-les com acolhimentos, internações e alimento e tal, não? Então, ao fazer um trabalho de bem, nos respeitam e nos agradecem nossa presença ali, não? No entanto, os peligros são gigantescos. O peligro das balas perdidas é algo que todo el dia tens que salir a la calle orando para que não te aconteça. Há uma cifra aí que dizem que morre mais gente de balas perdidas do que em algumas das guerras que se estão enfrentando. Então, todos os dias tem alguma pessoa que sai e não tem nada a ver com o conflito, que morre por uma acidentalidade, algo que bateu sem se esperar e lá matou, não? A problemática ali é tráfico, digamos, é um estado paralelo, onde os complexos ou as comunidades ou as favelas pertenecem não ao Estado, praticamente, o Estado se lo deixou isso de lado, eles são os que governam, têm suas próprias leis e tal, têm o seu trabalho ali, e o Estado pues se limita a observar e se limita de vez em quando a fazer as suas obrigações, que raramente lo hacen porque não podem entrar ali, não los deixam entrar. Agora, o que aconteceu esta última vez? O Serviço de Inteligência venia observando o complexo de Alemão ali e veia que, analisou eles, que havia uma mata, que era onde eles pues, tinham o seu cemitério de justiça, matavam a gente ali, e onde eles se escapavam do complexo. Analisaram bem e decidiram fazer uma matança ali, cerrando a mata. Te imaginas, não? Digamos, tienes o complexo, a favela, tienes uma mata do lado, pressionas a favela para que eles se escapem pela mata, e no final da mata foi começar a cortar cabeças a todo mundo que passava por ali. Então, eles iam passando, eles os iam matando, tudo pessoas que relacionadas com uma vida, não, digamos que não nos gusta que matem a nadie, pero estamos falando de criminosos que han sido assassinados sem dúvida nenhuma. Não há dúvida ali, nem que nadie se vitime agora, ou direitos humanos queira venir-se em cima dos policiais agora, dizendo que tem inocentes e tal. Não, ali morreu os que já estavam planejados para morir ali. Muy bien, volviendo a la labor de la obra social de Remar en Brasil, ¿cuántas personas se benefician allí del trabajo que hacéis a diario? Aproximadamente, porque sé que un número concreto es complicado. Aproximadamente eu creio que umas 5.000 pessoas por dia. São cifras elevadas. 5.000
digamos, de impacto, não? Que são impactadas pelo kit da alimentação, pelo café, o desayuno do hospital, pelos diferentes projetos. Eu creio que podemos estar chegando a umas 5.000 pessoas dia, com as famílias também daqueles que estão internados, que también son impactadas pelo remar, pelo trabajo hecho ahí, ¿no? Perfecto. Tenemos también con nosotros a José Luis Martínez. No sé si se te ocurre cualquier otra pregunta antes de que se nos vaya. No, solamente quiero una reflexión con respecto a lo que se está viviendo en este tiempo, el Congreso. ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Cómo te encuentras en lo que tiene que ver con el clima espiritual, con la gente, con la respuesta de la gente ante todas las predicas que se están dando? ¿Cómo lo ves tú? Sí, nós estamos vivendo já diferentes. Nós estamos já vindo de congressos, não? Nós tivemos congressos na América Latina, não? Tivemos um congresso em Uruguai, Argentina, São Paulo, Brasil, Paraguai. Também fomos ali a hacer reuniões de obreiros. Então, sim, ves que se hace real o lema que Miguel criou de enquanto há um manto de alegria. Sim, podemos ver a manifestação dessa alegria, como eu acabo de predicar, dizendo de que somos um povo alegre, que o Evangelho está traindo essa alegria verdadeira a nossas vidas, nosso ministério. A comunhão em si, ela já produz também essa alegria. Então, em realidade, cada congresso é uma alegria, cada momento de comunhão é uma alegria. Muito feliz de ver as palavras que estão sendo predicadas, como perguntavas, porque vengo do Brasil, vengo da terra dos predicadores, onde mais predicadores há é Estados Unidos e Brasil. Veio a tendência dos predicadores de querer discursar ou querer fazer do Evangelho um Evangelho sem cruz e tal, e me alegro de ver a simplicidade de nossos predicadores, não? De ver-les como predicam a Cristo, não? Como eu predicava agora, não? Filipe predicava a Cristo. Cristo é o Cristo ressuscitado, que transforma, que nos dá nova criação, não? Hás de nós, hijos de Deus, não? Porque o demais não transforma. O demais é tudo mover-se por aqui, produzir uma autoajuda. Amanhã a pessoa volta a ter as mesmas dificuldades. Então, dou graças a Deus pelo Ministério Remar e pela simplicidade do Evangelho aqui em Espanha e ao redor do mundo, ¿no? Muy bien, pues no le vamos a entretener más porque sabemos que estamos al lado del Océano VIP, ahí preparado pues un pequeño aperitivo. Muchísimas gracias por su testimonio. Muchas gracias. Y que Dios le bendiga y le siga dando fuerzas durante muchísimos años para seguir haciendo esa labor que están haciendo a través de ustedes. Muchas gracias. Dios les bendiga a ustedes, tío. Bueno, pues ahí quedaba, como digo, la participación o este ratito de conversación que hemos tenido con Paolo, el pastor principal de la Iglesia Cuerpo de Cristo en Brasil y también el director de la ONG Remar en Brasil. Estos testimonios, José Luis, nosotros como cada uno de los voluntarios que estamos trabajando en Radio Solidaria, que colaboramos también en la ONG Remar, todo lleva su cruz, todo es complicado, pero José Luis, cuando vemos testimonios como esto, nos quedamos muy pequeñitos, ¿verdad? Bueno, sí, lo que hacemos en lo personal, siempre lo que hago es aprender, obviamente, de aquellas personas que llevan un tiempo prolongado en el camino del Señor, aprender y bueno, y entender también que el propósito no solamente son para ellos, sino también para cada uno de nosotros, en la medida del cual el Señor siempre nos está dando la lección, nos está dando siempre la posibilidad de poder desarrollarnos, ¿no? Y buscar siempre esa referente para nuestras vidas. Algo que ha dicho el pastor, y es verdad, yo soy de Uruguay. Son tierras de evangelismo puro, de predicadores, realmente son muchísimos, y la verdad que Brasil está muy dividido porque si bien hay muchísimos evangélicos, es un país también muy cristiano, pero también hay una oposición espiritual muy grande,
Y eso lo que lleva, lo que tiene que ver con lo espiritual, lo rico y lo nutriente que uno puede aprender de eso, ¿no? O sea, hay una guerra establecida espiritual, pero más allá de eso, el Evangelio no para, el mover del reino de Dios no para, por el contrario, se sigue moviendo y se sigue moviendo a través justamente de siervos como el pastor y buscar siempre que la palabra de Dios sea glorificada en los corazones. Escúchanos en radiosolidaria.com.